Pedro Reis é o convidado das quintas aqui na Torres Novas FM, de 15 em 15 dias, para falar sobre temas relacionados com a área da saúde. E o tema de hoje é uma palavra tanto ou quanto estranha e que a maior parte das pessoas certamente não conhece, que é a epigenética. Vamos então saber, junto do Dr. Pedro Reis, o que é afinal, que palavrão é este, epigenética. Antes de mais, bom dia. Bom dia, Jorge, bom dia aos nossos ouvintes e bom dia a quem nos vê através do Facebook. Realmente, epigenética é assim um palavrão, não é? Toda a gente já sabe o que é a genética. Então, a epigenética, o que é que será? Epi é um prefixo que se junta à palavra genética, que vem do grego. Epi significa para além ou acima de, ou seja, acima de, ou para além da genética. Tá? Então, o que é isto da epigenética? O que é esta coisa de para além da genética? A epigenética é um campo da ciência, um campo de estudos que investiga a expressão do código genético. Para mim, hoje, isto é muito interessante vir aqui falar sobre este tema, porque quando eu estava na escola, ali na Maria Lamas e na Artur Gonçalves, eu já adorava genética. Eu procurava livros de genética, procurava saber mais sobre biologia molecular e celular, e já toda a gente sabia, na altura, sobre o código genético, a cadeia do ADN, essas coisas assim. Mas não é só isso que existe nas nossas células, e não basta ter um código genético para o nosso corpo existir ou se manifestar. Esse código genético tem que ser lido. E tem que ser lido, e para isso há ali uma maquinaria. E é uma maquinaria de regulação dos genes. Mas, voltando à palavra, o que é isto da epigenética? A epigenética nós podemos pensar desta forma. A epigenética é o poder de escolher viver bem por mais tempo. A epigenética dá-nos a hipótese de nós controlarmos ou ajudarmos a controlar a expressão desses genes. Nós ouvimos muitas vezes falar, e ainda muito baseado nesta ideia de que os nossos genes são fixos. O meu avô já era assim, o meu pai também. Era essa questão que eu ia colocar, se significa que tudo aquilo que afetou a vida do meu pai ou do meu avô me vai, portanto, obrigatoriamente afetar também a minha. Aqui esta pergunta, na verdade, tem duas partes até. Ou seja, o avô tem o gene de, sei lá, por exemplo, da obesidade. Esse gene pode estar também presente nos filhos ou nos netos. Então, aqui vai haver uma tendência a ter esta condição de obesidade. Ou quem diz obesidade pode ser hipertensão ou outra coisa qualquer. Mas não necessariamente. Nós já sabemos hoje em dia que esta maquinaria que regula os genes é bastante importante, e nós podemos influenciar como esta maquinaria vai ler, vai ajudar a expressar este gene da obesidade. Ou seja, aqui há a forma como o meu avô viveu, ou que o meu avô tinha, o que é que o meu avô tinha, vai influenciar a nossa vida. Sim, vai. Mas não é só, e o que o Jorge disse é bastante interessante. A forma como o avô viveu é diferente da carga genética do avô. São duas coisas diferentes. A carga genética nós não conseguimos influenciar. Mas a forma como o avô viveu vai influenciar também a maquinaria de regulação genética do Jorge. Ou seja, as experiências do avô vão influenciar aquilo que nós temos hoje. Ou seja, os genes estão lá, é aquilo que nós herdamos deles, estão lá, são mais ou menos fixos. A não sei que haja uma mutação, mas isso é diferente. Mas a forma como o avô viveu vai nos influenciar.
Mas já agora, e a propósito disso, das influências, daquilo que nós recebemos dos nossos antepassados, que de resto faz parte do ser humano e faz parte da história da nossa existência, dizia eu que, ou seja, tudo aquilo que nós recebemos do passado, dos nossos antepassados, tem a ver não tanto com a genética, mas ela vai-se alterando ou vai-se modificando ao longo da nossa vida? Não. Isso foi exatamente o que eu disse, que o gene não vai sofrer alteração com o nosso estilo de vida. O que sofre alteração é... A probabilidade de termos ou não termos... Não, é a probabilidade desse gene se expressar. Desse gene ser lido. Já okay? E essa maquinaria também é transmitida às gerações futuras. Por exemplo, temos aqui agora há uns estudos extraordinários sobre... Aliás, eu lembro-me isto no outro dia, assim... esta coisa da epigenética... Mas o que é que o meu avô fazia? Se calhar o meu avô fazia esta atividade, se calhar eu também tenho esta tendência de ser aquilo que o meu avô fazia. O meu avô, um era barbeiro e o outro também chegou a ser barbeiro. E depois teve uma loja, ali onde era a serração. Aliás, já agora, e desculpe lá esta interrupção, porque é algo que é importante, porque várias pessoas me perguntaram quem é que era o professor Dr. Pedro Reis. Os seus antepassados, neste caso o seu pai e o seu avô, eram torjanos. Sim, o meu avô, se calhar ainda muita gente conhece, era o Fernando Antunes, que tinha ali uma mercearia onde era a serração antiga, onde é agora o Açude Real. E também estava lá a minha avó, a Rosa, que pelos vistos fazia as sopas. E as pessoas iam todas da serração e ali dos lagares iam lá à loja comer a sua bucha, não é? Iam tudo de bicicletas e iam lá. Isso era o meu avô. O meu avô materno era barbeiro, morava no entroncamento, tinha uma barbearia em frente à estação. E o que esta atividade que os meus avós exerciam, assim, será que eu também tenho esta tendência a ser barbeiro? Sabe-se lá, ainda não fui para aí, mas talvez. Ao vendedor da loja, o meu avô tinha muitos amigos, muitos amigos. Eu lembro-me de nós irmos aos Vargos, ainda hoje em dia vou lá, já lá fui com os meus filhos. É uma tradição que eu tinha um hábito de ir com o meu avô no dia 1 de novembro, íamos lá aos Vargos e conheci muitos dos seus amigos. E estas experiências, estas atividades, estas coisas, nós também herdamos dos nossos antepassados. Agora, um bocadinho mais cientificamente, não sei se o Jorge queria perguntar aqui alguma coisa. Não, eu tenho aqui uma ou duas questões para colocar, mas só terminar aqui esta parte há um estudo bastante conhecido neste âmbito, que é o estudo da fome holandês, que fala de trauma, que se herdou das gerações passadas. Então este estudo foi feito em pessoas que sobreviveram à Segunda Guerra Mundial, à fome de 1920 na Holanda. Chamava-se o Inverno de Fome Holandês. E estas pessoas comiam à volta de 500 quilocalorias por dia, quando precisavam de 1500 ou 2000. Os que sobreviveram tiveram problemas de saúde, mas os seus descendentes, interessantemente, que não tiveram fome, não passaram por necessidades que as pessoas passaram, problemas de saúde, têm mais tendência a ter depressão e problemas nutricionais. Não querem comer isto, não querem... Mas isto tem a ver com a genética ou tem a ver... Tem a ver com a maquinaria epigenética, a maquinaria de regulação dos genes que ficou alterada. Um pouco a imagem daquilo que acontece nos animais, nomeadamente nos felinos, aquilo que se costuma dizer, olha, está nos genes. Não está nos genes. É esta distinção que eu estou a tentar fazer. Há aqui duas coisas. Há os genes, que são mais ou menos fixos, e há a maquinaria de ler os genes. O que está a ler os genes é que se altera, ou a forma como se lê os genes é que fica alterada. E depois há estas tendências, apesar dos genes serem fixos,
a forma como eles se leem, ou a parte da informação que é lida, é que se altera. Por exemplo, se calhar aqui o gene da depressão é mais frequentemente lido do que seria se o meu avô não tivesse passado fome, por exemplo. E é aqui que nós vemos as diferenças. O ADN não se altera. Podemos dar um exemplo se calhar mais claro. Gêmeos. Estudos de gêmeos verdadeiros. Duas senhoras, eu até estava a ver a entrevista no outro dia, duas senhoras gêmeas verdadeiras, o ADN é idêntico, é praticamente igual, não há alterações visíveis ou detectáveis nenhumas, o ADN é exatamente o mesmo. Chegam aos 50 anos, começa-se a ver as diferenças. Uma senhora não tinha absolutamente problemas de saúde nenhuns, e a outra já tinha tido 3 AVCs. Porquê? Os genes são iguais. Qual é que é aqui a diferença? Aqui a diferença foi o estilo de vida de uma e da outra. A que teve 3 AVCs esteve exposta a um estilo de vida que vai fazer uma expressão maior dos genes que vão dar origem aos AVCs. Porque ao longo da vida nós vamos acumulando estas experiências, e já falámos um pouco nisto também anteriormente, foi na primeira vez que cá vim, que é estas experiências que nos se vão acumulando ao longo da nossa vida, que vão fazendo com que tenhamos alguns problemas de saúde. E nestes estudos de gêmeos vê-se exatamente isso. O ADN é igual, mas uma tem problemas e o outro não. É que isto está dependente destas moléculas, desta maquinaria de regulação dos genes. Estas moléculas vão se formando dependendo daquilo que nós comemos, aos químicos, dependendo dos químicos que estamos expostos, do stress, do exercício. Estas moléculas acumulam-se ali à volta dos nossos genes e vão influenciar a forma como o nosso ADN funciona, como o nosso ADN é expressado. Aquilo que o doutor está a dizer é a forma como se pode educar ou tomar decisões informadas sobre a própria saúde, com base nestas descobertas da epigenética. Sim, aqui é o tal empoderamento, porque nós até há pouco tempo pensávamos já, isto é genético, não há nada a fazer. Não, porque os genes estão lá, mas para o gene se manifestar, esse gene tem que ser lido. Tem que haver uma transcrição da informação que está no núcleo da célula, onde está lá dentro, tem que haver uma transcrição dessa informação para formar proteínas, para se formar moléculas que vão dar origem a certas doenças, por exemplo, a inflamação ou outras coisas. Esta informação tem que ser lida. A informação não é... pode estar lá arrumada. Por exemplo, nós temos lá uma biblioteca. Imagina o ADN é uma biblioteca. Se ninguém vai ler lá aquela informação e não faz nada com aquela informação que está acumulada na biblioteca em livros, não é lida, não é utilizada, por assim dizer. Está lá um manual de construir uma ponte na biblioteca. Mas essa informação só é útil se alguém for lá e ler o manual de como construir uma ponte. E o ADN é igual. Está lá a informação de como a pessoa pode desenvolver obesidade. Deixe-me colocar então aqui uma ou duas questões. Imaginemos que os meus antepassados tinham problemas relacionados com crises no estômago, ou nos rins, ou na bexiga, seja onde for. Depois, em termos pessoais, o modo como nos alimentamos, como fazemos a nossa vida, pode ou não depois vir também a manifestar-se. Exato. E depois dizem, olha, aconteceu mesmo que aconteceu com o pai dele ou com o avô dele, mas tudo isso só aconteceu se calhar porque eu não tive, entre aspas, cuidado, e espero que não seja o caso, mas que não tive cuidado com a alimentação, não tive cuidado com a forma como me tratava da minha saúde. Sim, de certo modo, isso é verdade. Há uma tendência, pode haver ali uma tendência genética para que se desenvolva essa doença, mas se tivermos um certo cuidado e não darmos ao nosso organismo o estímulo necessário para que ele vá desenvolver essa doença fica lá escondida. E nós vemos múltiplos casos que a pessoa tem tendência a ter certas doenças e a doença não se manifesta até, por exemplo, acontecer um trauma psicológico, uma exposição a químicos, uma coisa assim. Aqueles genes estão lá escondidos, estão adormecidos, não é?
Então, eu sabendo que o meu avô tinha aquela doença, para lá, vou ter cuidado. Vou tentar manter estes genes adormecidos e viver bem. Então, o que esta epigenética nos está a dizer é que nada acontece por acaso. Pois, sim, nós podemos ter este poder, este controle sobre os nossos genes. É verdade, até de certo modo nós podemos controlar a nossa genética. Uhum. Então, e qual o conselho que dá para alguém que sabe que nos seus antepassados havia certas características e certo tipo de doenças, como é que alguém pode, portanto, pode antecipar, ou seja, prevenir, exatamente, é o termo correto, obrigado, pode prevenir essa situação? Ok. Aqui nós temos de ver, há várias coisas que se pode fazer, há 3 coisas principais que nós podemos fazer, porque a epigenética está intimamente ligada ao nosso estilo de vida, ou seja, a nossa expressão genética, a forma como o nosso corpo usa a informação genética que tem, está intimamente ligada ao nosso estilo de vida. Então, o que é que nós podemos fazer? Várias coisas. Nós podemos pensar assim, mente, músculo e boca. Nós sabemos que há estudos que mostram que a meditação regular, só a meditação regular, vai diminuir a expressão de genética de genes inflamatórios. A inflamação está na base de inúmeras doenças. Imagine só este poder que a nossa mente tem de regular a inflamação. E meditação regular diminui a inflamação do nosso organismo. É extraordinário. Outra coisa que podemos fazer, agora a parte do músculo, o exercício físico. Fez-se um estudo, investigadores americanos fizeram um estudo que juntaram pessoas com o gene da obesidade, obesas, e puseram estas pessoas a fazer exercício durante 6 meses. Exercício supervisionado, controlado, 6 meses a fazer exercício. Ao fim de 6 meses, o gene da obesidade expressou-se 40% menos. É extraordinário. Ou seja, o nosso próprio corpo vai-se ambientando e adaptando às novas, à nova realidade, digamos. O corpo destas pessoas com o gene da obesidade disse assim, bem, para lá, eu agora vou, em vez de reproduzir este gene da obesidade mais, vou aqui reproduzir perder peso, reprimir o gene da obesidade. Vou perder peso, vou ganhar massa muscular, vou reduzir a inflamação e o nosso corpo vai expressar mais outros genes e reprimir estes. Então, como é que explica que pessoas que comem pouco e são obesas e não conseguem perder peso? Porque não praticam exercício físico? Não só. Aqui isto é um problema mais complexo. Há mais nuances aqui a ter em conta. Mas, tendo em conta este estudo, que o gene da obesidade reduz a sua expressão em 40%, já é um bom começo. Agora, as pessoas dizem, mas eu faço exercício e como pouco e mesmo assim estou obeso. Se calhar não é o exercício correto. Porque aqui temos que ter em conta a expressão do gene, que está reduzida, mas também temos que ter em conta o gasto calórico. E depois, pronto, há outras coisas também. A pessoa, às vezes, se calhar aquilo não é gordura, é acumulação de líquidos, outros problemas que possa haver, não é só a obesidade. Mas uma pessoa que tenha obesidade, isto já é um bom começo. Começar a reduzir a expressão do seu gene da obesidade já vai dar uma vantagem enorme. E depois há outras intervenções que se podem integrar nesta também, que é que eu ia dizer a seguir, que é a parte da boca, da comida, que vai ajudar também ainda a suprimir mais estes genes da obesidade. E quem diz suprimir genes também diz ativar genes. Se calhar os genes do gasto calórico, os genes que fazem as nossas células gastarem mais energia, aumentar o nosso metabolismo basal, que é a quantidade de energia que nós gastamos todos os dias.
o nosso corpo vai começar a dizer, olha, estes genes já não são úteis para mim e estes são mais úteis. E aos poucos a pessoa vai conseguindo chegar aos seus objetivos. Uhum. No entanto, obviamente, tudo isto merece ou pouco exige, é o termo mais correto, exige uma supervisão de alguém entendido na matéria. Por exemplo, o Dr. Pedro Reis, se alguém quiser consultá-lo, onde é que o pode encontrar? Neste momento dou consultas na clínica Encontro no Sorriso, em Vila Nova da Barquinha. Em Vila Nova da Barquinha, mesmo lá no centro da Barquinha? Sim, mesmo no centro, ao lado da Câmara Municipal. Também online, também fazemos consultas online, temos vários clientes, pacientes no estrangeiro e mais longe daqui mesmo dentro de Portugal. E dá sempre para fazer um trabalho mesmo assim à distância. Ou seja, para alguém que tenha este tipo de situações e este tipo de problemas que temos estado a falar, relacionados com a epigenética e não só, é uma questão de consultar o Dr. Pedro Reis, ou então aqui no Facebook, por exemplo, podemos encontrar o Dr. Pedro Reis, não direi na sua página pessoal, mas na página do Dr. Reis Institute. Exato. Portanto, é o local ideal para o caso queira contactar. Brevemente teremos também o site online, que está em manutenção, www.dr-reis.com. E podem contactar através de e-mail, está lá tudo no site ou na página do Facebook. Disponham, quem quiser, quem necessitar e se identificou com algumas dessas problemáticas, podemos sempre ajudar, porque o nosso ADN está lá, mas aquilo que fazemos dele não está escrito em pedra. Nós podemos utilizar o nosso ADN de formas diferentes e vamos optimizar como é que nós podemos fazer isso. E todas estas questões são assim tão lineares quanto isso, ou pode haver exceções? Ou seja, no meu caso, o meu pai nunca ligou à música. Eu, desde os meus 16 anos, 17 anos, que não vejo outra coisa na vida, passa a expressão. Há aqui, que relação é que se pode encontrar? Sim, não é tudo linear e nem é tudo tão óbvio. Isto é um campo relativamente novo, começou nos anos 90. Já agora, e olha, ainda bem que fala nisso, em termos históricos, esta história da epigenética, quem é que inicialmente deu o pontapé de saída e começou a estudar esta temática? Bem, nos Estados Unidos, na não, Europa? até foi no Instituto Ramón y Cajal, em Espanha. Dois investigadores que estavam na conversa foram até um bar à frente do Instituto Ramón y Cajal, não é? E tinham esta ideia, mas os genes, porque é que nós vemos a expressão genética numas pessoas assim e noutras, não é? Como está a falar o exemplo dos gêmeos, porque é que aquela pessoa tem os genes exatamente iguais, porque é que uma se desenvolve de uma forma e outra de outra. E eles começaram a pensar nisto, será que há ali algo que faz com que os genes sejam lidos de forma diferente do que outra? E foram por aí. Nos anos 90, com um copo de cerveja num bar em frente ao Instituto Ramón y Cajal. E esta questão está, digamos, cientificamente estudada e provada? Está a ser estudada, é um ramo bastante quente neste momento na investigação científica. E ainda há muito para fazer, há muito para estudar. Como começou nos anos 90, relativamente jovens, sim, tem há muito ciência, para fazer. Sim. Agora, mas sim, isto é um ramo da ciência que está provado. Nós já podemos verificar, através de diversos estudos, a maquinaria da epigenética e muitas influências que podemos fazer. Relativamente à pergunta do Jorge, porque é que o Jorge gosta de música e o pai se calhar não, há aqui muitas coisas que podemos considerar. Se calhar não era o avô, se calhar era o bisavô, se calhar o tetravô era um
um xamã de rituais. Ou seja, isso passa muito não só pelos nossos antepassados diretos, ou seja, sim, pode vir mais tarde, recentes, mas pode vir mais tarde, sim. Façam parte do nosso histórico. Sim, nós vemos no estudo holandês da fome de inverno que não foram só os filhos, também são os netos e por aí à frente, por aí adiante que têm... Esse estudo holandês passa, obviamente, por aquilo que os antepassados mais recentes eventualmente terão passado, portanto, por ocasião da Primeira e da Segunda Guerra Mundial, digo eu. Não? Sim, nós vemos muito, agora também há muitos estudos sobre o stress pós-traumático de soldados, e depois os filhos e netos que não passaram por nada disso têm mesmo assim trauma e tendência a ter depressão, a ter problemas, mas isto, lá está, não se vê só nestas coisas do trauma, é mais estudar porque é aquilo que as pessoas se queixam, mas a tendência do Jorge ter música também é certamente uma tendência que veio se calhar do ano passado, ou então se calhar o seu pai não teve hipótese de ter a música, a vida se calhar levou por outros caminhos, mas se calhar também tinha essa tendência lá escondida, não se manifestou, os genes não se manifestaram, se calhar manifestaram-se no Jorge. E todas estas questões têm a ver, portanto, com os genes e com a mente de cada um, digo eu, não? Sim, tem a ver também com a mente, com a predisposição de cada um, mas também muito com o nosso meio ambiente. Como eu estava a dizer, se calhar uma pessoa que tem uma tendência a ter um gosto pela música ou ter certa doença, se o meio ambiente onde está inserido não é propício a que isso aconteça, se calhar não acontece. É preciso ver aquele meio ambiente. Nas ciências do desporto falam-se muito nas affordances, ou aquilo que é permitido. Uma criança, olho outra vez um estudo de gêmeos, um gêmeo que esteja fechado em casa e outro gêmeo que esteja no meio ambiente com espaços livres, com árvores e por aí adiante, vai se desenvolver de uma forma muito diferente daquele que está fechado em casa. O que está livre vai desenvolver mais capacidades motoras, de ritmo, de equilíbrio, de força, de destreza. O outro não, porque o meio ambiente não lhe permitiu aquilo. E tal, como o resto, a comida, as influências das pessoas que estão à nossa volta. Sim, as influências das pessoas que estão à nossa volta também é muito importante. Nós vemos noutros estudos que as pessoas que se riem mais e que estão num grupo mais positivo também têm marcadores de inflamação menores do que em pessoas que estão com menos contactos sociais e que vivem num ambiente mais estressante, têm marcadores de inflamação mais elevados e expressão genética relativa a esta inflamação mais elevada também. Está a querer dizer o doutor que quem é triste tem tendência para adoecer mais do que alguém que aparenta ou que é uma pessoa feliz? É verdade. Quem é triste, quem vive a vida tem uma certa tendência negativa, vive com uma menor qualidade de vida e com provavelmente mais doenças do que uma pessoa feliz. E nós vemos estudos que estudaram o quanto uma pessoa é positiva ou a influência do positivismo na qualidade de vida e no desenvolvimento das doenças. E as pessoas que têm uma abordagem mais positiva, mesmo quando estão doentes, sei lá, uma pessoa paraplégica, que tem uma narrativa positiva em relação à sua vida e à sua condição, vive muito melhor do que uma pessoa que tem uma narrativa negativa. Estas pessoas com uma narrativa negativa têm e estão com uma doença grave, não é? Por exemplo, paraplégico não é uma coisa fácil. Muitas vezes há mais casos de suicídio. E uma pessoa que tem uma abordagem mais positiva ou tem um ambiente mais positivo tem tendência a ter uma vida com mais qualidade. Muito bem, são temas que estamos a abordar nesta edição de quinta-feira com o Dr. Carreiros. Eu sou o Tiago Pintor. Olá, sei esta publicidadezinha. Sou 10 e chamo Torres Novas FM. Há mais alguma questão que és pertinente a gente abordar?